Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula de número 18, é isso mesmo, quinta-feira. A aula saiu bem tarde, né? Mas saiu, vou estar subindo para vocês e eu tenho certeza que vai ser um tempo bom. Creia nisso, tá? Creia que tudo que você está passando é para extrair o melhor de você, sua essência. A aula de hoje, nós vamos falar sobre prolixidade. Prolixidade é um tema bem pesado, bem forte, mas eu preciso trazer esse tema para você. Ícaro, vamos lá. O que é prolixidade? Você é do tipo de pessoa que conta história e não consegue ser direto ao ponto? Muitas das vezes você faz um rodeio para contar uma história, ou para falar alguma coisa, ou para escrever. Sempre você está trazendo prolixidade para sua conversa. Você não é uma pessoa direta, clara e objetiva. Você tem esse problema na comunicação? Então, é uma toxina da prolixidade. É uma pessoa que muitas das vezes precisa de uma autoafirmação. Ela precisa, antes de estar em um ambiente, ou antes das pessoas conhecê-la, né, por terceiros, ela precisa contar a sua história, ela precisa contar quem ela é, para poder ganhar notoriedade no ambiente. Isso é um problema muito sério. Por exemplo, já nas turmas que eu dei de CIP, muitas das vezes as pessoas queriam fazer perguntas para mim, né? Eu lembro de uma aluna que ela não conseguia fazer pergunta. Ela chegava, ela falava assim, mas é porque eu, na minha casa, com meu esposo, a gente é assim, 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 assim. E nosso relacionamento já tem tantos anos e a gente vive dessa forma e a gente quer viver desse jeito. Eu falei assim, e qual que é a pergunta? Porque onde que eu quero chegar? Uma pessoa prolixa, ela perde a oportunidade de estar no ambiente. O ambiente ele pode até ser favorável, tá? Ela está num ambiente favorável e ela perde a oportunidade de crescer, de avançar. Por quê? Porque ela não faz pergunta. Grava isso. Ícaro, toxina. Toxina, prolixidade. A prolixidade, uma pessoa prolixa é a toxina. E o que é a pílula? A pílula é o questionamento. Ser um questionador é ótimo. Ser um ser pensante, a gente falou nas últimas aulas, né, até na de alienação, é excelente. O que não dá, presta atenção, o que não dá é para você contar suas histórias, falar da sua vida. Você fala demais. O problema é que você fala muito, né? Igual que eu escrevi, falar, escrever, usando muitas palavras, dá muita informação desnecessária, rodar demais e contar muitos casos. Presta atenção, a partir de hoje, esquece a prolixidade. Você não precisa estar no ambiente e começar a fazer autoafirmação. Grava no que eu estou te falando. Você não precisa disso. Você vai começar a perceber que, com as perguntas certas, você extrai o melhor daquelas pessoas e você consegue chegar no ambiente e no que você quiser através de perguntas. Você precisa ser um questionador, você precisa saber fazer pergunta. E aí sim, com a pergunta, você vai começar a entrar no viés de notoriedade daquilo que você quer passar. A segurança, tudo aquilo que você quer passar, não passe contando sua história, não passe falando. Muitas das vezes as pessoas vão ter um desvio de foco daquilo que você está falando. Eu até anotei aqui, um dos principais problemas é a fala monóloga. Só uma pessoa fala. E muitas das vezes a outra pessoa perde o foco na comunicação, ela perde muito fácil esse foco, por quê? A conexão é perdida porque você está falando demais. Se você percebeu que você está falando demais, as pessoas pararam de prestar atenção no que você está falando, você está sendo prolixo. Se você percebe que só você fala, você está sendo prolixo. Ontem a gente teve uma live muito top, né, com a Rafaela Maisei. Meu Deus, que live fantástica. E eu até validei ela ontem, sabe? Falei para ela assim, olha que interessante, né? Como que é a inteligência emocional? Nós dois influentes, 100% influente. E a gente eu poderia falar demais, ela poderia falar demais, e a gente poderia ser prolixo e ter uma live desagradável. E ela, por entender de inteligência emocional, ela segurou, eu também me contive, e a gente fez uma live agradável. E no final, ela tinha a oportunidade de
porque o ambiente ele estava propício para isso, ela era uma pessoa de autoridade, ela tinha a oportunidade de falar para as pessoas o que ela gostaria, né? E ela falou assim, Ícaro, o que você acha da gente fazer tal coisa? Ela me trouxe com uma pergunta. Isso não traz prolixidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se ela chega e fala assim, Ícaro, então, em todas as minhas mentorias, eu já fiz 30 mentorias, e dentro dessas 30 mentorias, eu sempre faço um negócio com as minhas alunas, e por incrível que pareça, tem uma aluna minha aqui que é de tal lugar, e, cara, é tão interessante que na minha mentoria eu ensino isso. Olha como é que a conversa fica chata. Ela está querendo o quê? Ela queria trazer uma atividade dinâmica para a live. O que ela fez? Ícaro, tem uma dinâmica que eu faço com os meus alunos. Eu gostaria de fazer aqui, e é assim, assim, assim. O que você acha? Pronto, acabou, sem prolixidade, de forma clara, objetiva, ela fez uma pergunta, trouxe a ideia dela e passou a mensagem que ela carrega. Gente, isso é sabedoria, isso é questionamento, isso é você extrair de melhor aquilo que você quer. Então, pratique isso. Pare de ser uma pessoa prolixa. Prolixo fala demais. E o que é uma pessoa questionadora? Faz pergunta, faz as perguntas sérias. Você quer falar de futebol? Estou dando um exemplo aqui. Você quer falar que você joga muito futebol? Você pode virar e falar assim, você já jogou bola? Você jogava em que posição? Pronto, você já chegou naquilo que você gostaria. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de falar sobre aquilo, porque a pessoa vai falar assim, pô, já joguei meio campo. E você? Ah, eu também jogava no meio campo. Então, tá entendendo? Em qualquer área, eu trouxe o futebol aqui, mas pode ser em qualquer área. Quando você sabe fazer as perguntas certas, você consegue conduzir a conversa para onde você quer, e aí você vai se tornar um ser pensante, um ser questionador, e vai acabar com a prolixidade. Gente, eu detesto, estou sendo honesto, eu detesto ficar em ambiente onde as pessoas rodam demais para poder falar. Eu detesto ficar em ambientes onde não tem crescimento. Por quê? Porque só tem gente fazendo autoafirmação, só tem gente construindo seu próprio ego, e eu detesto isso. Eu quero estar num ambiente onde eu aprendo, e para aprender eu preciso questionar, eu preciso fazer pergunta para poder avançar. Presta atenção nisso, seja um questionador, tá? Vamos lá, perguntinha. O que você faria em um ambiente de conexões e relacionamentos? Se você tiver a oportunidade de estar num ambiente de conexões e relacionamentos, qual é a pergunta? O que você faria, né? Como você irá desenvolver um diálogo a partir de agora? E diante de um cenário, diante de um momento onde você está diante dos seus mentores, diante das pessoas que você tem como referência, quais são as perguntas que você faria para ele? Não existe esse negócio de você chegar sem as perguntas, você tem que estar com as perguntas tudo gatilhado num bloco de nota, tá ok? É isso, aula prolixidade, pesada, hein? Espero que você avance, cresça e para com esse negócio de autoaceitação, de querer ser validado o tempo todo. Isso não é bom não vai te fazer bem. Tamo junto, valeu, fique na paz e até a aula de amanhã.